Olá, meus amados, bom dia, paz do Senhor Jesus para todos vocês. Perdoe um pouquinho do atraso aí, a gente estava aguardando a todos aqui. O trânsito em Caruaru hoje está bem caótico, né? E aí a gente está junto aqui, né, celebrando ao Senhor. Estou muito feliz de poder receber aqui esses amigos. E hoje a gente vai falar de tudo, falar de política, falar de futebol, falar de esporte, falar de academia, né? A gente tem alguns especialistas aqui, como o pastor Wellington, a gente vai falar um pouco sobre isso nessa manhã. E aí vai ser muita coisa legal. A conversa vai ser muito boa. Fitness com o Wellington, vai ser muito bom. Eu vou querer ouvir, viu? É Mundo Fitness by Wellington. Então a gente está aqui iniciando o programa. Quero que você possa mandar para o máximo de pessoas possíveis. A conversa vai ser muito boa, o diálogo vai ser bem legal. E o reino de Deus ele vai se manifestar através desse encontro tão especial aqui. Amém? Então deixa eu dar aqui alguns bom dias, né, dos nossos queridos amados. Aqui eu vou dar logo bom dia. Primeiro, no dia do Jogo do Brasil, quinta-feira, teve após o jogo, né, tem aquela entrevista. E aí, quando eu só ouvi os repórteres perguntando, e quando um dos caras fez a pergunta, eu disse, pastor Alexandre tá lá. A voz praticamente... A voz não é mais a mesma. A voz a mesma, né? Tudo isso, assim, o cara fazendo a pergunta lá, o Ancelotti, e aí eu disse, não, peraí, pastor Alexandre. Aí quando eu olhei, era um camarada do Paraná, mas todo o seu cacueta aí também. Bom dia, pastor Alexandre. A graça e a paz, bom dia, bispo, bom dia, meus irmãos, pastores, pastor Clécio, pastor Wellington, que vem elegante como muito. Pra quem não sabe, ele agora tá malhando. Tá malhando. Já chegou aqui mostrando o muque forte. Isso aqui tá grande. Então, prazer, bispo, estar aqui mais uma vez com essa equipe maravilhosa. E vamos falar de tudo, né? Falar de seleção é uma tristeza pra gente, vai falar da seleção, né? Parece ser um racha. Mas durante o programa a gente vai falar de seleção, vai falar de Ancelotti, vai falar de Deus, de Bíblia, de tudo. Em nome de Jesus. Vamos embora. Amém. Bom dia, meu querido pastor Wellington Soares. Bom dia, quero já compartilhar aqui minha experiência de 50 minutos de academia. De forma muito forçada, mas estivemos... É necessário, né? A idade chega, né? E eu não sabia que depois dos 35 a gente vai perdendo massa muscular. E descobri agora. Olha, na linguagem do futebol se chama gato. Você altera a identidade. Depois de 35, né? Se soltar um cachorro aqui, os gatos saem tudinho. Só espero que a gente não fale sobre o esporte, né? Clube do Recife. Olha o silêncio. Continue seu comentário. Prazer imenso estar aqui, bispo, pastores. Amém. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Pastorzão, nosso querido Clécio Matias. Amém. Eu estava procurando uma foto aqui para mostrar o clima, né? Marcamos lá para assistir o jogo. Tava tão emocionante. Dormiu, o pastor Clécio dormiu assistindo o jogo. Aí os meninos fizeram até uma figurinha com isso aqui. O meme, né? Não tem povo que gosta de nossa igreja não, né? Fazendo meme dos pastores. Mas é uma alegria, prazer enorme estar nessa mesa. Tenho certeza que muita coisa boa vai rolar aqui, vai acontecer. Quando nós nos juntamos assim, sempre é algo muito bom, principalmente para nós, né? Essa mesa de amigos, de compartilhamento. Fico muito feliz. Só o fato de estar junto com vocês já é uma grande alegria. Vamos embora. Vamos embora. Amém. Nós também fomos felizes nesse papo. Então, você que quer fazer qualquer tipo de pergunta, pode mandar pra gente aqui, eles vão responder. Tá certo? Qualquer pergunta, Eduardo, pode perguntar. Qualquer tipo de pergunta. Vai ter um ao vivo, Eduardo. Não pode não, né? O bispo já começa o podcast assim, vai ficar difícil. Não dá certo, porque senão pode vir uma lei aí e prender tudo. Pelo amor de Deus. Deixa pra lá. Quero mandar um abraço aqui da nossa querida irmã Márcia, né? Deus abençoe também. Aqui tem esse nome aqui, eu não consigo identificar. Eu não sei se é o pastor Ivanildo aí com a turma. Laciara Aragão, tá lá no Canadá assistindo também o programa. Querida irmã Ildete, o Arla, José Marconi, Catiane, Cláudia Valéria. Conhece Cláudia Valéria? Cláudia Valéria tá aqui. E ela botou um bonequinho aqui. Eu não sei o que ela tá querendo comunicar aqui. O Ítalo Rossi também, a Márcia Maria, o Edna Cristina. Deus abençoe todos vocês nessa manhã. Cleidi Bezerra, Mônica Silva. Vai mandando mensagem aqui pra gente.
e a gente vai interagindo juntos. Amados, como tá falando, é muito bom ter vocês aqui. Eu acho que é uma mesa tão rica, né, que representam tantas pessoas aqui. O pastor Alexandre, da Igreja Casa do Pai, né, ali na Joaquim Nabuco também, pastor Wellington e Pad, né, com uma liderança. Estava na Bahia esses dias, né, pastor, ministrando. Pastor Clécio da Igreja Aba. É muito bom a gente poder ter esse tempo aqui. E eu queria perguntar a vocês por onde a gente começa. Podemos começar sobre a Igreja do Futuro? O que é que a gente... Saiu uma estatística essa semana, né? Sim. Acho que antes de ontem, que o número de evangélicos no Brasil cresceu consideravelmente. Foi né? no Guia-me, no portal É uma Guia-me média também, né? Um a cada 4, né? É isso. E eu vinha pensando sobre esse crescimento, né? É importante, a gente fica feliz, mas a qualidade desses evangélicos, né? Qual o nível que nós estamos como igreja? Eu vim pensando muito sobre isso quando eu vi lá a gente se empolga e ao mesmo tempo a gente fica preocupado, né? Porque você abrir a boca e dizer que é evangélico é fácil. Agora, viver o evangelho é outra história. Então, não sei em que nível nós estamos em viver o evangelho, né? Nesse número que foi apresentado agora pela estatística aí. É um tema bombástico, né? Bispo, eu acredito que o que eu tive hoje no meu devocional um pastor que não é conhecido, mas eu vendo o vídeo dele hoje de manhã, acho que vai ajudar nesse começo nosso aqui de podcast, já que vamos iniciar falando sobre isso na igreja. Claro que nós orbitamos nesse ambiente, a nossa atmosfera é a igreja. Sim. Nós fomos chamados para edificar a igreja, então o nosso assunto principal é a igreja. Por mais que a gente contextualize, fale de outras coisas, mas sempre converge para a edificação da igreja. E eu achei interessante o que ele comentou ali. Ele estava pregando para uma turma de jovens, assim, pessoas mais jovens, e ele disse que ele é um pastor, na verdade, nessa faixa etária nossa. E vocês sabem que nós hoje não haverá nenhuma outra geração, pastores, como a nossa, que viveu essa mudança radical de comportamento como nós vivemos, né? Do analógico para o digital, para resumir tudo, né? Sim. Então, assim, nenhuma outra geração vai viver o que esse desafio monstruoso que eu acredito que seja essa transição, pastor, né? Então ele disse o seguinte, antes, e de fato eu me identifiquei muito, porque eu no início da fé lá em 1999 foi assim comigo, né? A minha preocupação junto com a minha igreja local na época era de buscar e preservar a presença. Aí ele disse, olha, naquele tempo, aí vieram os louvores, aí ele falou uma coisa bem interessante, bispo, sobre louvor, que ele disse, chegaram os louvores para nós, que aí algumas igrejas colocaram como inário, outros colocaram como harpa cristã, tudo, mas resumindo, os louvores eram basicamente aqueles, né? E a gente sabe muito bem que até hoje nós cantamos e sentimos a presença de Deus de uma forma tremenda, esses louvores, né? Sejam eles atualizados ou não na questão de melodia e tal, isso não vem ao caso. Mas, de fato, coisas realmente buscadas ali debaixo da unção e da presença. Então, foi essa geração que se preocupou em buscar e preservar a presença, Alexandre. E aí a igreja necessariamente teve que ir passando pelos processos de mudanças, de transformações, de atualizações, que também são necessárias e fazem parte do processo. Ninguém aqui está dizendo que não é. Sim. Mas aí o que essa geração atual pensa? E se preocupa. Aí foi onde eu achei interessante o que ele colocou. Ele disse, veja, hoje a maioria das pessoas que já chegaram nesse momento, eles estão preocupados com a estrutura. Como manter a estrutura. E não estão buscando mais a presença. Aí nisso o vídeo acabou, que eu até fiquei depois procurando a mensagem toda, né? E depois vou pesquisar para ver se eu escuto. Mas eu achei tremenda essa colocação, o corte que fizeram. Eu acho que cabe justamente para esse momento do podcast, porque nós precisamos resgatar isso, né? A preocupação, na verdade, ela não podemos negligenciar o que é necessário para que a estrutura funcione bem, né, pastor Alexandre? É muito bom, como aqui mesmo, nesse estúdio, nessa sala, tudo funcionando, tudo certo, organizado. E veja, como flui melhor quando as coisas são bem
são organizadas, equipamentos bons, isso tudo é importantíssimo. Mas a presença é mais importante do que tudo isso. Né? Para nós não vai adiantar somente estar tudo certo, tudo ok, tudo do bom e do melhor, mas e a presença, que é o que... Não é isso? É o que a Bíblia vai citar lá, que os levitas lá prepararam tudo, deixaram o templo ornamentado, tudo pronto, tudo maravilhoso. Aí Deus disse, não entra ninguém. Agora a estrutura está pronta. Estava pronta, né? Mas foi feito o trabalho, estava pronto. Eu vou para uma linha que me assusta muito. Eu não sou contra células, eu acho que é um trabalho muito bacana que tem que acontecer, mas muito do que acontece hoje, o problema é nosso como pastores, líderes. Por quê? Eu vou pegar um exemplo bem plural aqui. Eu vejo Wesley Safadão e Tiririca numa célula, numa segunda-feira, chorando e falando com Deus. E tem um pastor coordenando aquela célula. Tanto é que eles falam. Mas na terça-feira eu vejo esses mesmos dois caras dizendo, vai até embaixo, novinha, e pá. Então, assim, que igreja é essa que não põe, diz, o seu limite é aqui? Que igreja é essa que não cobra renúncia? Eu estava conversando com o bispo antes de entrar no ar aqui. Os pastores hoje recebem pessoas de outras igrejas sem dar um telefone para dizer, meu irmão, como era fulano aí? Porque aquela pessoa que está indo para a sua igreja, ela pode contaminar o nível de destruir uma igreja. Então, assim, o que acontece? O problema hoje, o que o pastor Clécio e o pastor Edson foi muito feliz também, colocou aqui, como é que está crescendo? Né? Feito, o bispo colocou também no nosso bate-papo ali, o que cresce desordenado é um câncer, né? Que não tem freio, né? Cresce como forma. E quando o pastor Wellington coloca, eu não sei se fico alegre ou fico preocupado, é um fato. A gente precisa, como o pastor colocou, da organização, a gente precisa se adaptar, mas se adaptar ao que é necessário para o cotidiano de um trabalho da igreja. Mas se adaptar ao que o mundo está pedindo, a gente é o mesmo do mesmo. O que as pessoas precisam mais hoje é entender que existe um pastor que ele vai botar limite. Olha, isso aqui você não pode. Isso aqui é mundo, filho. Isso aqui você tem que abrir mão. E a gente está perdendo isso por quê? A preocupação, muitas vezes, é o dízimo, é fulano que é de uma família importante, eu não posso falar com Beltrano, e acaba inflamando de um jeito que daqui a pouco a igreja está superlotada, mas não tem crescimento espiritual, não tem avivamento, não tem, eu não posso olhar, eu não vejo o meu pastor como uma autoridade, vejo ele como alguém que Deus colocou ali para trazer uma pregação para mim no dia de domingo. Eu não respeito a autoridade da igreja porque eu não sou doutrinado a entender a palavra de Deus. Por isso que a gente preza muito, sabe, bispo? O cuidado de ter cursos, discipulado. Vamos estudar Gênesis, vamos estudar a raiz da palavra de Deus. E investir, porque se tem 50 no curso, como tem lá no curso da igreja, se ficarem 10, com entendimento, eu estou formando pessoas sadias. Se um dia essas pessoas forem abrir uma igreja, está com o coração sadio. Essa é a minha preocupação, não é o crescimento. É a forma, muitas vezes, desculpa a expressão, bagunçada que se incham as igrejas. É bem interessante esse contexto. Eu já quero aqui aproveitar, já interagindo com o pessoal que está conosco aqui. O Elivonaldo mandou mensagem para a gente aqui. Bom dia, paz, irmãos, estamos por aqui. A Catiane disse aqui, essa mesa é de milhões. Olha aí, ó. O Zenberg também, ligadinho. O pastor Ivanildo mandando abraço aqui para todo mundo. A Gabi também, Gabi Aragão. O Ítalo perguntou ao pastor Clécio, cadê o chá, meu pastor? Você teve mentindo sexta-feira, tomando chá de camomila para poder acalmar, não foi? Eita. E aí tá aqui também. E é tão interessante aqui, ó. Tem uma pessoa aqui, eu fico ilustre, eu quero fazer uma alusão aqui, nosso querido Valdenês. Conhece o Valdenês? Quem conhece aqui o Valdenês? Pastor Vavá. Pastor Vavá. Pastor Vavá, qual é a hora, Pastor Vavá? Pastor Vavá aqui. Figuraça. Tem uma história interessante do Pastor Vavá descendo do elevador. Coloca elute. Aí a mulher mudou A mulher mudou mandar. Histórias do Pastor Vavá. Depois a gente conta outros aqui nessa Pastor mesa Vavá aqui. já é um patrimônio tombado de Caruaru, pastor. Eita, chamou de antigo, viu? Aí chamou de antigo. É histórico. Ele vai mandar uma mensagem aqui, né? Pessoa maravilhosa. E voltando assim, queridos, é interessante, ao longo da nossa geração, pastor, que você estava falando, a gente pegou uma transição tecnológica, de fato. Na realidade, a gente pegou a globalização, né? Que era algo que se falava no ensino médio, aí nos anos 2000. Não, vai chegar a globalização, e alguns estudiosos dizem que
ou que hoje crianças de 8 anos têm acesso a conteúdo que os reis da época não tinham. Né? Então hoje você vê, nós estamos bombardeados por informação, mas essa informação não está gerando um conhecimento pleno, né? Olha que ele colocou, ó, fez horas e 45 minutinhos. Ele disse, acho que ele 10 horas e 45 minutinhos. É isso aí, pastor Vavá, muito obrigado. E aí a gente foi virando muita informação, viramos o processo da globalização, passamos por uma pandemia, né, que realmente a pandemia ela veio na área da saúde, mas o Brasil está numa pandemia gigante ainda hoje, econômica, de moralidade, no judiciário. Nossa nação, a gente está clamando o nome de Jesus, porque eu acredito que nós estamos vendo o pior momento do Brasil, especificamente. Não para a igreja, porque no pior momento a igreja tem que crescer, né? Tem que ser. Mas eu me assusto às vezes com a questão de alguns números também, porque até estava ouvindo a ministração até do Theo Hayashi, ele falando sobre essa qualidade desse evangelho que muitas pessoas estão vivendo, que é a ideia de eles querem trocar de igreja, mas não querem trocar de postura, né? Querem continuar pecando e só querem achar um lugar que eles possam continuar na vida de pecado sem serem confrontados. Ali. E ao mesmo tempo eu fico vendo algumas figuras, pastores de internet, né? Que não discipulam ninguém, mas batizam todo mundo. É interessante isso, né? E aí a gente vai vivendo esse grande atrito, né? Tá vendo? E aí, por isso eu acho que é importante a gente aumentar, eu acredito, o fogo desse evangelho. Porque o fogo é quem vai fazer a separação, né? O fogo vai dizer o que é bom se purifica e o que for ruim queima. E aí esse ambiente, como o pastor Graça está falando sobre a presença, né? Eu acho que é importante a gente se estender um pouco até sobre isso, sobre como igreja, o discipulado, né? Um a um, o confronto. O confronto faz parte do amor. Né? Ou seja, um ambiente que você só é tolerado o tempo todo, as pessoas não te amam, né? Elas apenas querem o seu dízimo, né? A sua habilidade. A gente diz aqui na igreja assim, ó, a gente não pastoreia talento, a gente pastoreia pessoas. Perfeito. Né? Então, e a paternidade, a orfandade é interessante, porque o órfão, ele sempre vai ter um lugar em alguns lugares, porque ele quer trabalhar. O órfão tenta ter atenção por trabalho. O filho tem atenção por ser filho. Né? Então, essa grande necessidade de paternidade, orfandade ser ministrado o tempo todo, a gente vai conseguindo fazer com que pessoas possam caminhar de maneira mais livres. Aí puxando aqui já dessa dinâmica, né, da pesquisa, né, pastor Wellington, que foi trazida, o número alto, praticamente 25% já, mas a ideia é que em 2030, se eu não me engano, é 50% da população brasileira. Ou seja, a gente está aí há poucos anos, 5 anos na frente. Eu acredito que como números nós até podemos alcançar. Agora, a gente tem que ter realmente esse cuidado, porque hoje quem gosta de número é BGE, né? E é moda. É moda, né? É moda. Evangélico hoje é moda. É moda. Você vê Xande e Carla Pérez, então lá na igreja é moda. Aí justamente, eu volto a bater na tecla. Eu acho que a culpa é de cima do altar, se eu ser muito sincero. Porque se eu chego no local e vejo que há um trabalho e eu preciso mudar de vida, ou eu mudo de vida, eu não aguento ficar naquele local. Vai cair justamente onde a gente fala. Eu vou procurar um local que não mexa no meu pecado, não, viu? Eu sou troncho, mas eu quero trabalhar aí, eu quero me envolver aí. Aí, pastor, você não pode trabalhar aqui assim, filho. Nós estamos falando de reino de Deus. Não dá aqui, você está entendendo? Eu amo você pode ficar sentadinho aí. Mas o problema é que isso é aberto hoje, pastor Clécio, pastor Wellington. É aberto. Não. Deus ama. Primeiro Deus vai te amar, depois a gente, vamos tocar essa bola para frente. É porque eu vim de uma igreja magoado. Lá não tinha espaço. Então, isso é uma rotina, mas eu louvo a Deus também que, pelo lado positivo, a gente enxerga homens de Deus. Eu posso estar na frente de 3 grandes homens de Deus aqui. Não tenho vergonha. Existe muito crente, mas homens de Deus tem poucos. Evangélico é título hoje. Tanto é que, repito, Xande, Carla Pérez, outros. Mas você ter homens de Deus que vão guiar nossas vidas espirituais, como é bom, rapaz. Né? Veja, eu sou da Igreja do Carro do Pai, mas acompanho o grande líder da ICP, acompanho o líder acompanho a liderança do pastor Wellington a nível de Nordeste.
né? Ele até internacional, agora está postando viu, lá. Adivinha para onde eu vou? Adivinha não, ele coloca assim, a fotinha do Faz avião. Enjoado. Não, quando a gente voltou, tava em Dubai, ele tava tirando a foto, era do quadro, do painel lá, dos voos, né? Aí ele tirava aqui, enjoadíssimo, aí mudava do outro lado, cruzava a perna e tirava a foto do sapato. Meu amigo. Então, assim, ele vai fazer a saudação daqui a pouco em espanhol. Você vai ver, vai. Só para concluir, eu acho assim que a gente precisa de pastores, sabe? A gente precisa de um Jesus que vai dizer, para trás de mim, Satanás. A gente precisa de alguém dizer, meu irmão, eu sou contra. Porque isso, mesmo que doa no momento, mas gera saúde espiritual na frente. Amor, né? A gente não tem mais isso. Tem um louvor que emociona, que faz as pessoas chorarem, mas quando a palavra entra confrontando, aqui dá para mim, né? É pesado demais. Vamos procurar um local que me ame. Que ame falsamente. Pastor Wellington. Eu, duas vezes por semana, eu estou na cidade do Cabo Santo Agostinho, né? Segundo as pesquisas, é uma cidade que a maioria da população é evangélica. Aí tem uma outra pesquisa que diz que a cidade do Cabo Santo Agostinho é uma das cidades mais perigosas do Brasil. E é onde eu fico me perguntando qual é a relevância desse número, né? Porque é um percentual acima mais da metade da população é evangélica. E a cidade era para ser uma das cidades mais boas de se viver, né? E não é. Então eu só penso uma coisa, que o problema está nesse evangelho que está se vivendo. E eu estou lá 2 vezes por semana, eu vejo algumas coisas, né? E vejo aqui também em Caruaru, vejo em algumas cidades, que alguns pensam que cada denominação é seu reino. Só que só existe um reino que governa a igreja. Então nós 4 aqui, representando cada uma das nossas denominações, vivemos bem porque a gente entende que quem nos governa é Jesus, né? E com todo respeito às denominações e a minha denominação, a placa não é governo. A placa representa uma instituição que representa um governo, que é o governo de Jesus, né? O governo de Cristo. Então, quando eu vejo uma estatística negativa, no sentido de violência, e do outro lado, na outra extremidade, tem lá a maioria é evangélico, mas essa violência não diminui, eu só penso que o problema está na gente. Não está nas pessoas que estão na criminalidade. Porque se o fogo queima, né, o que não presta, e através da palavra, então acho que está faltando a gente pregar o evangelho autêntico, né? Eu estava lembrando aqui que Deus ele é extremamente ordeiro, né? Deus gosta de tudo bem, nos mínimos detalhes. E o acampamento de Israel era bem organizado. Cada tribo tinha uma bandeira, tinha sua cor, tinha um animal que simbolizava aquela tribo, cada um sabia onde acampar. Mas quando a nuvem vinha, o planejamento ficava em segundo plano, porque a prioridade ali era a nuvem, era a glória de Deus, era a presença de Deus. E eu vejo também muito isso, que algumas se preocupam muito com seu planejamento, né? E quando a nuvem vem, não consegue descer, porque o planejamento está em primeiro lugar. Então, quando a gente submete o nosso planejamento a Deus, né, a presença de Deus, a vontade de Deus, a glória de Deus, obviamente a nuvem vai tomar, a glória vai tomar o espaço que cabe e, de fato, a pregação vai fazer efeito na vida das pessoas. Porque, vez ou outra, eu escuto pregações que, no meio da mensagem, ou no final da mensagem, sempre é trazendo para o meu reino. É o evangelho, né? E não para o reino de Cristo. E é nisso aí, muitas das vezes, a pregação é tendenciosa. Eu não vou tocar em determinadas áreas. Eu fui ministrar num lugar, eu tive uma experiência esse dia muito interessante. Eu fui ministrar num lugar e ministrei por ali e tal. E Deus mudou a mensagem assim no caminho, comentando com a minha esposa no carro. Deus está mudando a mensagem aqui. Vamos lá. Eu ministrei, quando terminou, uma família me cercou, indignada. O senhor falou isso ali e tal, porque alguém lhe disse. Aí eu não estou entendendo, não, porque. Aí começaram a revelar o que estavam fazendo, que ia de confronto àquilo que
Ao contrário daquilo que está sendo ministrado, né? Eu disse, olha, interessante, vocês estão tão assim que vocês não pararam para pensar. Deus está nos cobrando, Deus está nos chamando para um relacionamento verdadeiro. E Deus está usando o pastor para isso. Porque Deus só usa o pastor quando convém. A vitória é sua. Deus vai te curar. Só é assim que vocês escutam a voz de Deus, quando Deus cobra, porque se a gente for olhar na Bíblia, existe muito mais cobranças, né? Deus chamando para o compromisso, Deus chamando para a responsabilidade. Não, mas tem lá 365 não temas. Mas toda promessa não é condicionada? Então, se existe 365 vezes não temas, que não é bem assim, não é? Mas vamos lá. Se tem 365 não temas, e esse não temas eu entendo como uma promessa, e se toda promessa é condicional, é condicionada, então Deus está me dizendo 365 vezes por ano, por dia, nos dias do ano, que eu preciso, para viver aquilo, renunciar a isso aqui. Para eu viver essa promessa, eu preciso me analisar à luz da palavra, para estar em coerência com a palavra, para poder desfrutar daquela promessa. Porque senão vai ser promessa de homem, não vai ser promessa de Deus, né? E ali eu fiquei olhando, depois saí rindo, né? Eu fiquei achando engraçado até. Espírito Santo, você me coloca em cada estreito, né? Achei engraçado, foi uma experiência interessante, né? Porque Deus ainda fala. Sim. Né? E Deus ainda nos chama para a responsabilidade, para vivermos o Evangelho. E a mensagem que eu tinha preparado antes era uma mensagem. Eu tenho muita preocupação, na verdade, quando eu vou ministrar, para não falar de mim, nem falar o que as pessoas querem. Eu chego no lugar, é tal tema, ok, eu vou subordinar o tema à vontade de Deus. O que é que Deus tem para aquele povo ali, independentemente do tema, né? Mas, às vezes, eu já me deparei com situações que pessoas dizem, amigos meus, eu não vou tocar em tal área porque fulano aqui é assim, eu não vou mexer nisso aí, não. Tá? Então, eu penso que o problema está, como o pastor colocou, está no altar. Né? Não em todos, que fique claro, né? Sim. Mas está. Interessante, pastor Clécio, que quem gosta de placa é gráfica, né? E muito, né? Que aí... Eu acredito que essa diversidade hoje, pastores, ela se dá justamente como um retrato do que está sendo a sociedade no geral, né? Essa crise, o pastor Eduardo citou algumas bem pertinentes. Eu também concordo com essa sua fala, bispo, de que hoje nós vivemos o pior momento da nossa nação. Mas se nós formos para dizer assim, vamos organizar os porquês disso, com certeza tudo parte de um princípio, que é a crise de liderança. Tá certo? A começar da base, né, da família ali. E aí quando a gente vai buscar a história assim brasileira, e a gente, pelo menos eu gosto muito de fazer esse tipo de mapeamento quando vou tratar de alguma situação, entender o porquê, de onde nasceu isso, né? Por que isso está acontecendo? Claro que não é uma regra, não existe uma cartilha para dizer assim, olha, esse padrão de comportamento, todo ele vai levar a esse... Mas a gente vai vendo pelo andar da carruagem que as coisas são, né? Basicamente, teve uma vez que um pastor lá de Salvador disse algo bem interessante. Ele disse, olha, o tempo passa, as pessoas passam, tudo passa. Mas o modus operandi do inimigo é sempre o mesmo. Ele só muda... As vítimas. Ele até usou um termo pejorativo, mas que cabe ao diabo. Ele disse, olha, o cachorro é o mesmo, só muda a coleira. Quer dizer, existe um modus operandi do inferno, do mal, e que vai regendo tudo isso. Então, na nossa nação especificamente, porque aí... Por que eu estou dizendo isso? Porque o que está pairando aqui entre nós é a seguinte pergunta, né? Pelo menos é o que estou entendendo. Por que uma nação de 225 milhões de pessoas, metade dela, em média de 110 a 120 milhões, declaram uma fé bíblica, né? Evangélica, e essa nação está na situação degradante que está, principalmente moral e social? Essa é uma pergunta que pastor, nos desafia essa manhã. E tudo está girando em torno disso, né? Só dá para o senhor crescer mais essa onda aí.
Eu me lembro que toda vez que Deus queria condenar Israel, ele botava um governo ímpio. Ele permitia um governo ímpio. Será que a nossa falta de postura não permita, uma permissão de Deus para você ter um governo ímpio? Aí veja que a gente volta para o princípio. Como Jesus, quando foi questionado sobre um assunto difícil na época, que era o divórcio, ele disse, no princípio não era assim. Ele apontou lá, ele disse, olhe para a fonte. Se vocês fizerem exatamente como Deus constituiu, o problema morre. O problema é que vocês estão sempre querendo arrumar um jeito de se driblar e sair, de não fazer a vontade de Deus. Porque, pastores, vocês sabem muito bem, vocês que cuidam de gente, muita gente não vai em busca dessa presença, não vai perguntar a Deus alguma coisa, porque já sabe da resposta. E para ouvir um não, é melhor que eu nem pergunte. Em outros casos, nós sabemos que o Espírito Santo simplesmente não fala mais com determinadas pessoas pelo simples fato delas não querem dar ouvido. Então, se você não dá ouvido, para que então eu vou falar e vou me manifestar? A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Veja que no final da fala tem a condicionante, né? Se me buscarem de todo o vosso coração, achareis então. Mas tem a condição. A condição qual é? Primeiramente, que você queira e busque. Isso é um fato. Entendeu? Por quê? Porque Deus não é um produto qualquer, não se acha na prateleira do supermercado e também não é uma coisa tão facilmente acessível. Vamos e venhamos. Não é. Requer santidade, separação do mundo e etc, etc, que aqui são os assuntos teológicos que aí aprofundaria mais. Mas aí voltando lá para a pergunta de milhões, como a irmã disse aqui, né? Que é uma mesa de milhões, a pergunta de milhões é essa. Por quê? Então eu vejo essa crise moral, essa crise social dentro de uma questão que o pastor Eduardo colocou bem aqui. Não pastoreamos aqui na ICP talentos, pastoreamos pessoas. Então, essa crise se dá justamente por essa falta desse cuidado, dessa metanoia que deve haver nas pessoas da nossa nação, de entender que uma nação ela não vai se construir somente com talentos. Porque, infelizmente, vamos lá, na área política, vamos renovar o Congresso, mas se colocar pessoas mau caráter lá, elas vão continuar o mesmo ciclo. Nada, né? Renovou nada. Vai renovar somente a mau caratice. Então a nossa oração deve ser, ela deve mudar o foco. Ela deve, porque a igreja quer, e ela infelizmente acha que só o fato de trocar de peças lá vai resolver. Não, ela tem que fazer um trabalho de base. Nós, como pastores, cuidar que os nossos jovens tenham uma conscientização política. Que sejam homens de Deus nessa área de governo. Essa é a questão que a gente não está se preocupando tanto. Aliás, estamos, né? Porque nossas mesas hoje, nós temos essa preocupação. Nós temos. Eu já trabalho em uma frente hoje de conscientização política com algumas pessoas. É um trabalho de formiguinha, é árduo, mas estamos fazendo alguma coisa. Mas essa conscientização, porque, pastor, vocês sabem melhor do que ninguém. Ninguém consegue tratar uma doença sem que antes a pessoa esteja consciente que está doente. Veja que coisa que parece tão básica, mas é uma realidade, cara. Você não consegue. Veja, o Hélito vai daqui a pouco dar uma aula sobre fitness para nós com 50 minutos de academia, né? Mas ele já começou alguma coisa. Por quê? Ele se conscientizou que é necessário isso também para a vida dele. É uma consciência. Você tem que se conscientizar, né? Então, acredito que vai partir daí, porque se ficarmos aqui apresentando somente as mazelas, né, escancarando essas fraturas que muitas delas, na maioria, infelizmente, já estão expostas, e concordo com o pastor Alexandre, é necessária a exposição. É necessário que venha para fora. Ai do que venha o escândalo, né? Sim. É lícito que venha. Aí de quem vem, quer dizer, quem estiver causando, depois se veja com Deus. Mas a necessidade, por quê? Porque deve haver um diagnóstico. E alguém deve se levantar e dizer, pronto, então, a partir de mim isso aqui vai começar a mudar. E aí, eu já me coloco aqui, sei que vocês também pensam do mesmo jeito, como parte dessa solução. Estamos aí. O que precisamos fazer? Qual a ação que temos que ter dentro das nossas igrejas?
Aqui na cidade eu conheço pastores, como o pastor Rubinho da Casa Zoe, que já tem lá um jovem, como uma representação consciente, política. O pastor Rubinho, pelo que eu vejo, está trabalhando muito bem a mentalidade dele, tudo. Lá no futuro, com amadurecimento, pode se tornar uma liderança forte. Mas eu vejo que ele está tendo uma base, um discipulado. Está entendendo, bispo, o que eu estou falando? Aí sim, agora infelizmente, pastor Alexandre, eu não sei se estaremos vivos para ver essa grande transformação, porque o Brasil tem um potencial gigante. O Brasil é uma potência mundial. Ela só é coordenada por mau caráter, infelizmente. Então, depois dessa palavra leve, a câmera da polêmica. Mas assim, na mas realidade... eu quero polemizar, bispo. Mas é a realidade, está escancarado e a gente tem que falar sobre isso. É a é realidade. tão certo que a gente para pensar assim, quem é o nosso representante evangélico? Pois é. Já parou para pensar É uma nisso? luta isso, né, cara? Aí não tem. Nem E assim, Caruaru, eu não quero nem Recife, que nem nós nos Brasília. prendamos aqui, Tem. bispo, para essa questão política, porque existem outros montes. Veja hoje, a nossa nação está sendo afetada, mas não é nem pela política, cara, pelo judiciário, pelo monte do judiciário, pelo monte de influência lá do judiciário. Sim. Não é nem político hoje mais, veja que o político hoje se tornou um objeto, uma pecinha. Manobrável, né? Isso, agora estamos... Então, quer dizer, esses lugares de governo têm que ser ocupados por pessoas, então, que temam a Deus e que tenham um caráter forjado ali. E que possam, no mínimo, olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia e dizer assim, rapaz, não é justo que eu sacrifique a maioria em detrimento de uma minoria. Porque, olha, o absurdo que a gente está vivendo hoje é de cortar o coração. Como é que hoje você dá atenção infinitamente maior a questões que são corriqueiras? Exemplo, calar a voz. Exemplo, o pastor Alexandre de repente se levanta, aí vamos calar a voz dele, trava tudo, estanca todo suprimento financeiro para ele, tudo, porque a questão é sufocar ele para ele ter medo, parar e assim intimidar outras pessoas, que é um espírito de intimidação terrível. Sim. Enquanto que homens roubaram, já vai para mais de 100 bilhões de roubo no INSS, de aposentados, pastor. Mas prenderam comediante, né? Hoje eu estava vendo, tem uma senhora, pastor Eduardo, uma senhora, eu vi no X, uma senhora, a aposentadoria ela recebeu esse mês R$2, pastor. Meu Deus. Teve desconto da aposentadoria dela, empréstimo, fizeram um monte de coisa. As fraudes aí que a gente sabe que estão escancaradas. Ela recebeu R$2 de aposentadoria. Imagina como está essa mulher agora, e se ela tiver uma necessidade, que sei lá. Mas isso não está na pauta das mídias, da gente. Não está, ninguém está. É como se isso não tivesse sido. Está sendo uma preocupação, e onde de fato deveria ser. As pessoas envolvidas com isso já deviam estar com seus bens presos, já deviam, para tentar resolver. Mas não, a questão é calar a voz de quem está falando a verdade. Mas tem um detalhe. Isso foi até Agostinho que falou, acho que foi Agostinho de Hipona. Ele disse: a verdade é como um leão. Ela só precisa ser falada, ela não precisa nem ser defendida, só falada. Fale a verdade, que ela por si só vai causar o seu efeito. E é o que está acontecendo no Brasil hoje. E Deus abençoe que essas vozes não se calem. Temos que trabalhar ainda o restinho que há de liberdade de expressão. Porque está vendo isso aqui que a gente está falando, pastor? Se não cuidar, daqui a pouco a gente não pode falar. Verdade. Corta o sinal, dá um problema. Né? Então, enquanto você tiver, meu amado irmão, você que está nos assistindo, oportunidade, fale as pessoas perto de você. Se você não... mas eu não tenho influência na internet. Mas tu tem influência na tua família, tu tem influência na tua igreja local, tu tem influência, acho que pelo menos dentro da tua casa, com a tua mulher, com teus filhos, com teus cachorrinhos, com teus pets. Pelo menos com isso tu tem influência. Então fale a verdade. E não se cale. O seu pet. Seu pet. Porque os pets entendem também, né? Se você ensinar para ele que um cara é ladrão, ele vai pegar o ladrão. Talvez tá faltando pet, né? Já pensou? Lá no Senado, né? Para pegar algumas coisas. Não vamos nem falar dos bebês born hoje, né? Não vai dar tempo não, né? Rapaz. A gente chega lá. É interessante, 2 pontos aqui. A gente tem. O cara que deu um murro na criança lá foi preso. No bebê? Foi ontem. E ela quer ser de verdade. Foi lá? 4 meses a criança. Foi.
Olha aí, já outro problema aconteceu aí. A mãe tava na fila, né? E ele pensou que era uma... Desceu a mão. Meteu a mão na criança. Ah, Como é que vai julgar essa causa agora? eu não sabia que era um bebê reborn, Pois é. mas bateu. Tem um rapaz lá no Deus, bate-bola da gente, a apelido dele bebê é bom. Que ele é bem gordinho, bem cara. Estamos Ai, aqui meu com o Deus. pastor Rebote. Erra mesmo, rapaz. Ele não perde viagem, não. Não, aqui Vou é. separar os dois, não, também. Pastor Rebote aqui. Aqui é Pastor aproveitando. Rebote é a primeira vez. Mas é bonitinho esse menino, né? Agora deixa eu falar. Aqui, ó, aqui continuar aqui com o pessoal interagindo com a gente aqui, tem muita gente. E o Keline também aqui, ó, Deus abençoe, participando aqui conosco, o Ricardo Santos, o Henrique Martins também, Luan Santos colocando aqui, ó, Luan Santos tá cheio de resenha, né? É. Só a nata da teologia aí na mesa, Olha figuraça. A Sol Silva também colocando. Não vou nem ler o comentário de todo mundo, tá, gente? Aqui só pontual, porque senão a gente vai... Aqui a Laís também participando. Márcia Maria. Aí, ó. Vou ler do pastor Vavá, né? Que é uma figura ilustre aqui. Diz assim, ó. Alguém disse, perto de mim os que me criticam, porque me corrigem. E longe de mim os que me elogiam, porque me corrompem. É o pastor Vavá, cultura, pastor Vavá. O Cleiton Auri também, o Auri, mandando aqui um abraço para o pastor Alexandre. A Érica também interagindo conosco aqui. Érica Gomes. Tem mais gente aqui. Luciano Sartori, pastor Clécio, lá deve ser lá da aba de Curitiba, né? Curitiba, um abraço aí, ó. Participando aqui, o Sartori. O povo de Curitiba é um povo amado, né, rapaz? É a cidade da ICP da também, ICP né? também, uma cidade maravilhosa. Juliana Lopes também mandando aqui mensagem. Ela fala lá na casa do pai. Cleiton também. A Wilkeline mais pontuando aqui, Márcia Correia, falando sobre a ideia do Espírito Santo, né, da presença. Pastor Carlos Gomes também, ó, pastorzão aqui, um abraço, pastor Carlos Gomes. Sandra Valéria, Anselmo Júnior, também aqui toda a turma. Davi Santos, David Santos, né? Então, e aqui o Gilton Gomes, pessoal aqui, Deus abençoe todo mundo. Então vamos continuar aqui seguindo o nosso papo. Tem uma coisa interessante que eu tenho muito ministrado. O mundo ele se rege por duas coisas, ou pelo medo ou pelo amor, né? A igreja também é regida ou pelo medo ou pelo amor. E a Bíblia diz que onde tem amor não tem espaço para o medo, e onde tem medo não tem espaço para o amor. A carta 1 João declara muito sobre isso. Eu acredito que se a gente colocar numa base aqui se a gente tem medo, a gente aceita as pessoas sem uma transformação, a gente aceita os dons contaminados, a gente aceita as propostas, a gente aceita o medo de não se posicionar porque alguém vai pensar contrário, a gente aceita a ideia da falsa reputação. O medo ele vai tomando conta da igreja, vai tomando conta das pessoas, das suas lideranças. E aí, quando o medo entra, a paixão ela começa indo embora, o amor começa indo embora, porque o amor genuíno ele nos leva a um confronto, né? O amor genuíno, eu sempre costumo aqui, nós somos pais, né? E é interessante que tem momentos que a gente vai ter que dizer, não, mãe, a gente não vai pensar no que o filho vai pensar porque a gente falou aquilo. Não, o amor dá direcionamento, dá destino, né? Dá limite. E aí a gente, dentro desse processo, esse medo ele tem secado o coração de muitas pessoas, secado o chamado de muitas pessoas e até aquela palavrinha que nós falamos, que ela tem que ser uma verdade em nós, a fé, né? Fé, ela não tem que ter medo. O paralelo da fé é risco. A gente vive por fé. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Né? E aí, dentro desse processo, como é que a gente pode... Não combina com medo isso aí. Não combina. Não combina. Então, assim, hoje, se eu tenho que me submeter a alguém na igreja, porque se as pessoas saírem, vai acontecer isso. Medo. Não, mas se eu não posso confrontar ali, porque se eu confrontar... Medo. Então, o medo, quando a fé já foi embora, porque a gente está colocando talvez uma liderança na mão das pessoas, né? Quem gosta, eu sempre digo, tem um demônio chamado politicamente correto. Todo aquele que é politicamente correto, ele é endemoniado. Por quê? Não tem como você ser passivo a vida toda. Tem uma hora que você diz assim, eu não concordo com isso, eu concordo com isso, eu não concordo com isso, eu concordo com isso. Aquele que sempre tenta ser amigo de todo mundo, o primeiro amigo dele é Satanás. E aí não tem como, dentro de um ambiente de fé, a gente poder caminhar sem... A mesma coisa politicamente. Né? Qual é a parte mais corrupta da política? O centrão. Porque aceita de todo lado. Né? Não, a esquerda é deu. O politicamente correto. A direita deu. Né? Tem
tenta ser amigo de todo mundo, a gente não está citando nomes aqui, mas isso é uma realidade que isso, concordo com os senhores quando diz, o que acontece na sociedade é o termômetro do que está acontecendo na igreja. O Brasil, se eu não me engano, é a segunda nação mais cristã do mundo. Eu não sei, não vou confirmar, mas se eu não me engano é. Então pensa comigo, a segunda nação mais cristã do mundo também é uma das mais corruptas do mundo, também é uma das nações que tem mais injustiça social no mundo, né? Mais violento, assim, o pastor ele estava falando. O Rio de Janeiro, quando a gente falava sobre adoração, eram três estados: São Paulo, Rio e Minas, né? Ali falava ambiente da adoração da nação. Como é que no Rio de Janeiro, que é uma nação onde todos os seus governantes, sequenciadamente, mandato após mandato, preso. Então, assim, existe algo. Olha o absurdo que eu vou dizer, bispo, agora, rapidinho, pegando um gancho. O único governador do Rio de Janeiro que não foi preso ainda é o que está atualmente no cargo. Olha que absurdo. Como é sério? Ou seja, então alguma coisa está acontecendo. E isso passa sim, passa pelas igrejas, porque eu sempre digo que o governo, ele é uma ferramenta da igreja. A igreja não é ferramenta do governo. Só que ao longo dos anos a igreja foi sendo passiva. Ela foi comendo na mão, ela foi se vendendo. Não a igreja do Senhor. A gente fala sobre órfãos, líderes de igreja, que é muito complicado. A gente às vezes fala sobre orfandade nos membros, mas a gente está tratando de algo aqui que nenhuma igreja quer tratar, viu? Sim, com certeza. Esse assunto aqui não pode ser pauta de órfãos do púlpito, né? Órfãos do púlpito, que estão lá, estão gerando, eu vou abrir igreja. Igreja não abre, cara, igreja nasce. Perfeito. Né? Então, assim, então assim, você tem um crescimento e vai tendo os apadrinhamentos de todas as formas, assim, até quando o espírito profético de João Batista, ele vai estar sendo anulado, né? Porque João Batista, é uma coisa que João Batista não tinha era medo. Jesus também não tinha medo. Sempre digo, olha, Jesus não foi sustentado por reis, nem por governo, porque todas as vezes que alguém bota o dinheiro, manda. Jesus era coordenado, sustentado por Deus, mas por viúvas generosas. Isso. Por mulheres que foram transformadas pelo poder do Senhor. Então, assim, quando a gente... É porque esse assunto não tem como fugir, porque atrelado a isso nós temos, não é mais um principado, mas é um senhorio. Deus, Mamon. O próprio Jesus disse, ninguém pode agradar dois senhores. A gente acha que é a igreja e o meu chefe. Não tem nada a ver, é Deus ou Mamon. E aí, quando a gente fala sobre Mamon, tem até um livro fantástico, né, que é Derrota de Mamon, do pastor Fabiano Ribeiro. Todo crente precisava ler esse livro. Fala sobre alguns principados, ações malignas que o Mamon ele atua nos extremos. E aí, dentro desse processo, quantas igrejas estão sendo regidas por isso? Porque a partir do momento que tem medo de confrontar alguém, é porque o coração está sendo rendido a Mamon. Porque está colocando a esperança da igreja em pessoas que não querem um compromisso genuíno. E aí aquela questão, todas as vezes que a liderança ela perde a autoridade de falar ou confrontar pela palavra aqueles que caminham com ela, esse pastor deixou de ser pastor há muito tempo, essa liderança já perdeu e essa igreja deixou de ser igreja. Igreja não é só CNPJ, nem é só ajuntamento de pessoas, né? A igreja é um lugar de transformação, de mudança, de restauração, de vidas sendo realmente transformadas completamente. E aí, eu pego aqui para deixar o pastor Wellington a gente fazer mais uma rodada. João capítulo 5, a gente teve lá, no tanque lá de Betesda, né? E é tão interessante quando eu me diz essa palavra, eu digo assim, olha, tem gente que se Deus tirar a doença dela, ela morre. É o contrário, né? Aquele homem estava lá e Jesus disse assim, você quer ser curado? O que ele disse? Eu não tenho quem me empurre. Eu acho que é meu evangelho de hoje em dia. Eu não tenho quem me empurre, eu não tenho quem lhe abrir para mim, eu não tenho quem mastigar comidinha e bota na minha boca, eu não tenho quem faça devocional para mim. Eu lembro quando o pastor Caio Fábio caiu, há muitos anos atrás, era uma referência, né? Hoje ele é um dos nossos pastores, né? Ministros. E ele disse uma coisa assim, vocês estão lamentando, eu não vou justificar, porque assim, eu não o admiro, hoje eu vejo que ele tem outro posicionamento, mas tipo, na época ele disse assim, vocês estão lamentando, mas não é a minha queda. Vocês estão lamentando aquele que orava por vocês, jejuava por vocês, liberava a palavra para vocês, ou seja, as pessoas, eu acho que a geração continua. Você vê o número de pessoas, cresce o evangelho, mas quem são? Devocional, o que é isso? Voto, nunca fiz. Jejum, só quando o médico manda. Então assim, primícia, o que é primícia? Dízimo, não, no Novo Testamento não precisa dar dízimo. Assim, são pessoas que fugiram do princípio, mas querem ter as mesmas respostas que os discípulos tiveram, que os milagres aconteceram. Então, tem muita gente hoje que está lá no tanquezinho do Betesda
Esperando as águas, que aquela música eu já... Move as águas. Totalmente fora do contexto, né? Depois que a gente vai lá é que a gente vê que ela estava fora do contexto. Né? Quanto tempo esperei, move as águas. Não, Deus não precisava mover água. Né? Tem que mover o coração do que estava esperando. E aí, tipo, eu não tenho quem me empurre. Jesus disse assim, eu não estou falando sobre isso. Então, é um evangelho que muitas pessoas ainda estão enfermas, doentes, e estão esperando que alguém as empurre. E Jesus dá uma ordem diferente. Levanta e pega aquilo que era teu refúgio, teu leito, e carrega. Então, assim, eu quero partir para essa próxima rodada sobre esse evangelho que carrega. Essas pessoas que foram curadas, e eu gosto da frase do Carlito, diz que uma ferida curada é um ministério aberto, mas não é uma igreja aberta. É um ministério aberto. Uma pessoa que foi curada, ela vai ter autoridade para poder liberar essa cura sobre a vida das outras pessoas. Então vamos lá, talvez, falar agora de uma de atividade, né? De fazer com que as pessoas possam realmente se mover. Foram curadas? Agora cure. Foi restaurada? Agora faça. Teu casamento foi curado? Agora ganhe outro casal para Jesus. Tem autonomia também, né? Vá seguir sua vida, lê a Bíblia todo dia, ore todo dia, né? Pare de cantar música de sofrência gospel e siga a sua vida. Pastor Wellington? Sofrência gospel. Não, aí tem. Eita, agora Estou escutando agora. Tem. Primeira vez. É a primeira vez. Tem música aqui, Mas é interessante. aguarda aí. Uma vez eu botei no rádio lá, a Mariana, minha filha, tinha 5 anos, Mariana. Ela tá com 15, 10 anos atrás. 5 anos, quando acabou a música, ela falou, pai, esse pessoal sabe que Jesus ressuscitou. A música era tanto sofrimento, era sofrência, por isso que eu bati, sofrência gospel. Como é que eu vou escutar uma canção que vai me entristecer? Se o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então eu tenho que ouvir algo que me inspire, que me levante. Eu não posso ficar só trazendo a ideia de músicas para minha alma, porque quem me governa é o Espírito, não é minha alma. A minha alma está submissa ao Espírito de Deus. Talvez seja por isso. Quem está regido por alma só quer dizer me empurre. Né, pastor? Verdade. Eu estava lembrando aqui de Marcos, capítulo 2, né? Sim. Porque a gente foca muito no paralítico, no buraco que fizeram no teto, nos 4 amigos, no que Jesus fez. Mas eu gosto de uma versão, de uma tradução da Bíblia que não cita que eram só 4. Existe uma tradução muito antiga que diz que eram vários que estavam ali com aquele paralítico, porém 4 é que seguravam a cama. Eu costumo, quando eu medito nesse texto, eu costumo pensar que eles ficavam se revezando, né? Quando um cansava, era um grupo, era mais de 4. Outros seguravam na cama. Mas o que eu me pergunto quando eu leio esse texto é o que levou aqueles homens a fazer algo que não caberia eles fazerem, porque eles não eram parentes, segundo alguns comentaristas da Bíblia, né? Eram amigos ou conhecidos. Só que quando a gente vai olhar o que estava acontecendo dentro da casa, em Cafarnaum, aí a gente encontra a resposta, né? Porque ao contrário do que muitos falam, que as pessoas só chegavam perto de Jesus para ser curados, a Bíblia diz que naquele momento ali, todos estavam dentro da casa para ouvir o que Jesus ensinava, não para serem curados, mas para ouvir o que Jesus ensinava. Então eu penso que aqueles homens já tinham participado de outros momentos, porque a Bíblia diz que Jesus voltou Jesus para casa. Então aquele momento ali de ensino da palavra era sempre, era comum. Então quando eu olho esses homens aqui carregando esse leite, esse grupo de homens, trazendo aquele paralítico, eu entendo que o que foi ensinado aqui dentro, eles levaram lá para fora, para trazer para dentro quem estava precisando ser curado, quem estava precisando ser ministrado também. Que é a questão do discipulado, né? A questão de você ensinar a palavra, mostrar o caminho. Tem uma palavra que está na moda que é mentoria, né? E alguns usa essa plataforma da mentoria para impor, né? Para dizer, olha, é assim. E o verdadeiro mentor é aquele que mostra caminhos, né? Que mostra soluções e tal. Então, quando eu olho aquele grupo ali, levando aquele paralítico e tal, eu imagino que eles estavam dizendo o seguinte, ó, a gente não pode ficar só na teoria. A gente tem que praticar isso aqui que estamos vivendo. Porque como é que uma cidade vai mudar se a igreja ela não fizer esse papel que esses homens fizeram? De trazer para perto de Jesus as pessoas. E só é possível isso se nós vivemos o Evangelho. Não é? Porque assim, a Bíblia diz que o paralítico não tinha fé para ser curado.
E ele foi curado por conta de quê? Por conta da fé dos amigos que trouxeram. Então observe como, para a gente viver o extraordinário, né? Sim. Eu tenho dito direto lá na igreja, eu não quero viver o natural, porque o natural ficou para a humanidade. O sobrenatural ficou para os servos. Eu creio. O sobrenatural ficou para aqueles que renunciam o seu eu, que aceitam a vontade de Deus, que deixa, de fato, Deus governar a vida deles. Então, o natural é para todo mundo, o sobrenatural é para quem quer. Porque o natural, até para quem não quer, existe, o natural está aí. Né? Chove para quem é bom, chove para quem é ruim. Isso é o natural. Pastor, o natural, o sobrenatural não é um evento. Não. As pessoas, uau, foi um encontro sobrenatural. E o resto da semana é natural. Sobrenatural é uma vida. Tem que ser um hábito, um hábito de vida. Você se matriculou na escola sobrenatural, né? Tô sabendo. Foi? Foi. Continue. Foi. Eu tenho um testemunho. Hoje não, né? Depois eu tenho um testemunho particular para compartilhar. Amém. Né? Então, assim, eu penso, estava aqui ouvindo e penso que aquele clamor lá de Apocalipse para voltar ao primeiro amor ainda ecoa. E vai ecoar enquanto existe igreja. Porque a diversidade não quer dizer que a gente não possa viver em unidade. Aqui é uma mesa de diversidade. Tem 4 denominações diferentes aqui. A gente vive em unidade. Não é? Pelo menos eu quero crer que... Ele fala tão sério, né? Mas tem jeito. Ele é perigoso. Tá entendendo que não sou eu que... Ele que catuca, né? Mas é isso. É viver o evangelho. A palavra para mim hoje aqui nessa manhã é viver o evangelho. Amém. Não é romantizar o evangelho. O evangelho não é romântico. O evangelho é confronto, é transformação, é renúncia, é amor também. Viver o evangelho. O bispo colocou algo interessante, né? Falando sobre o medo. E os discípulos tentaram fazer com Jesus, colocar medo nele. Uhum. Jesus traz uma palavra muito dura e a multidão começa a ser dispersa. E aquele grupo de discípulos foi para cima dele botando João medo. capítulo 6, né? Pregação dura, rapaz. Dura. O povo indo embora aí. Isso é uma tentativa de ameaça, ó. Muda a pregação. Pois é. Isso acontece hoje não, né? Nada. Palavra de Deus. Muda a pregação, porque o pessoal não está gostando, não. Ó, só tem 10 pessoas na igreja agora. Tentaram fazer isso com Jesus. E Jesus, a resposta dele foi, pode seguir. Aí quando Jesus bota o padrão, Jesus está dizendo assim para os discípulos, o padrão é esse. Você querendo ou não. Pedro dá uns passozinhos, deve ter, rapaz, para quem iremos, né? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Mas se no momento Jesus fala, não, vamos refletir então, o que vocês acham? Vocês acham que eu devo me adaptar aqui? Ele ia ceder ao medo. Mas como ele não cede ao medo, ele botou o padrão. E é justamente o que ele está colocando aqui. O pastor, o líder, estou falando líder de ministério, ele precisa ter o padrão. Ele precisa dizer a palavra e chamar para ele. É comigo mesmo. Se der errado, o pau vem na minha cabeça, não vai para você. Isso é só cobertura. Agora, se eu tiver errado, Deus vai cobrar de mim. O que eu não posso é jogar a minha autoridade por medo ou por falta de ousadia do Espírito Santo. Dizer, não, pastor, resolve para mim, porque eu não quero me indispor com o pastor Eduardo, gosto muito dele. E isso se torna um ciclo vicioso. Quando a gente pegou a posição do que o pastor Hélio colocou, daqueles homens que iam ajudar lá, rapaz, imagina a dona da casa como ficou. Quebrar o telhado da casa. Já parou para passar nisso? Mas os caras não estavam nem aí. A gente é igreja, a gente vai chegar lá. A gente, como o pastor Hélio colocou aqui, tem que chegar lá, tem que deixar dessa coisa de só ouvir e praticar o que tem que ser feito. Então, quando a gente começa a juntar isso, pastores e bispos, a gente começa a entender que se essa unidade ela for vivificada na palavra, a gente vai ter muito mais força. Vamos ser questionados, vamos ser indagados a parar, vamos ser ameaçados. Uma vez a pessoa chegou para mim há um tempo atrás na igreja e disse, por que o senhor não põe meu marido para pregar? Você sabe quanto é meu dízimo? Isso é uma ameaça. Assim. Na tora. Isso é uma ameaça ou não? Total, né? Eu disse, olha, aqui prega a faxineira que faz o curso, aqui prega, a gente não tem música, a gente tem levita não, obreiros na igreja, todo mundo aqui é obreiro. Mas seu marido, enquanto não fizer os cursos da igreja, enquanto ele não comer 1 quilo de sal com a gente, enquanto a gente não conhecer sua identidade, ele não entrega o altar nem o microfone para ele.
Mas o senhor entrega para terça-feira, mas de terça-feira está há 10 anos comigo. Eu sei o pontinho, ele sabe meu pontinho, eu já errei, ele sabe quem eu sou. Então, assim, é sempre debaixo disso. Essa potestade que age é para dizer para os pastores, ó, se adapte. Existe uma potestade no mundo espiritual dizendo assim, igreja do Senhor, se adapte. E o próprio Deus está dizendo para a gente que ele não vai mudar. Eu não mudo. Ele disse para a gente, eu não vou mudar. Ou a gente se adapta ao que ele quer, ou a gente vai ficar para trás. O reflexo que eu vejo disso, pastores, é um esfriamento. Quando o homem se adapta a isso, ele recebe um bombardeio de esfriamento. No primeiro momento ele abraça todo mundo fica de bem com ele. Mas daqui a pouco começa, ó, espalha. Cadê fulano? Está no mundo. Cadê fulano? Voltou a beber. Cadê fulano? Por quê? Aquilo que ele era para não ter medo, para ele gerar um corpo sadio, ele abriu mão. É feito um homem, como colocado aqui no tanque de Betesda. Jesus estava na frente dele. E ali tem algo muito interessante, né? Que há um relato ali que, na verdade, não existia anjo nenhum. Aquilo era uma fábula, né? Aquilo ali era uma tradição, porque o tanque de Betesda, para quem já esteve lá, a água ela ia descendo de piscinas em piscinas. E o último onde ele estava, a água batia na parede e balançava, que é normal fazer. Mover as águas. E essa fâmula, né? Que ali era o local de vários cultos. Ali adorava Esculápio, ali adorava vários deuses. Então ali não era só um local de... Então assim, mas a tradição e o medo dizia assim, eu tenho que esperar a água se mover. Jesus aparece, o cara diz, não, falta a gente. Então assim, eu acho que, resumindo, a gente precisa de autoridades. A gente precisa que Deus levante homens e mulheres, que tem grandes mulheres de Deus em Caruaru, que digam assim, não, o padrão sou eu, é comigo mesmo. Errado ou certo, vai ser comigo mesmo. Deus vai cobrar de mim, mas Deus vai... Eu sempre falo isso para a liderança da igreja. Deus não foi para as cartas de Apocalipse falando, diga às ovelhas da igreja, diga a fulano da igreja, ao presbitério da igreja, diga à liderança, diga ao anjo da igreja, escreve. Deus trabalha de cima. Deus, eu falo isso direto. Deus não baixo, dá direção para quem não está em cima. Deus revela em cima para chegar embaixo. Não adianta você tentar querer passar por cima da autoridade. Meu irmão, se você ama a sua liderança, se você está debaixo da sua liderança, vou dar um conselho para você. Se submeta para você ter paz. Se não, sai de lá, não seja covarde. Aqui. Procure outro. Dê o conselho aqui. Ah, certo. A câmera é polêmica, né? Não. Deixa eu dar um conselho de amor para você. Se você está debaixo de uma liderança, se submeta a ela. Não fique debaixo de um local que você não acredita no seu líder, porque isso é rebeldia e você vai quebrar a cara. Agora, se você honra a Deus, se você sabe quem é o seu Deus, e se você sabe quem é seu pastor, fique debaixo. Vai gerar saúde, proteção, cuidado, livramento, prosperidade. Que quem se submete recebe prosperidade da parte. A Bíblia diz, né? Deus cerca com tudo, mas porque você pratica a honra. É isso que a gente precisa, resgatar isso. Hoje você chamar alguém de presbítero ou tem gente que tira onda. Ai, o presbítero. Ai, como se fosse algo... Está se perdendo isso e Deus constituiu isso para a igreja. Então, assim, é entender o chamado, é entender aquilo que Deus colocou e assumir a responsabilidade. É isso mesmo, é comigo mesmo. Se der errado, é comigo mesmo também. O Marcos Madaleno, o pastor Marcos Madaleno, ele disse que a igreja do futuro tem que ser uma igreja profética e relevante, né? Que é exatamente isso, denunciar o pecado, né? Confrontar. E não é só denunciar, porque denunciar não é difícil. A Bíblia está cheia de tipos de pecado. É você denunciar com autoridade e você mostrar ou dar àquela pessoa uma condição para que ela possa ser liberta daquilo ali, para que ela possa ser tratada daquilo ali, porque nem tudo é instantâneo, né? No estralar de dedos. Aí a igreja é um processo, algumas coisas. Deus me livre de julgar. Pega um texto tira isolado, a trava do seu olho e tal. Pega um texto isolado, né? E prega. Não, eu não posso julgar, irmão. Não sabe nem o que. Eu não sei de onde tiraram. Não sei, eu estava falando isso no curso. A gente não pode julgar. Não sei de onde tiraram isso. Disseram que está na Bíblia, não achei não. Tem interessante assim, o próprio Carlinhos acho que a diferença está entre julgar pessoas e julgar comportamentos. Perfeito. Acho que essa que deve ser a pessoa assim, não me julgue não. Deus é quem me julga. Tu não tem medo não. Aí aumentou mais do que Davi. A gente só julga. Tá mais corajoso do que Davi. Uma só julga quem sabe, né? Minha tia, ela é bem tradicional, né? Católica tradicional, na Paraíba. Abraço ao pessoal da Paraíba. E ela disse assim, mas como Jesus, tia, se a senhora não quiser Jesus como Salvador,
a senhora vai ter ele de ouro como juiz. Ela abriu cada boutique de ouro assim. É melhor ele como salvador, que com o juiz não vai ser coisa boa, não. É porque, assim, essa questão, eu acredito que o maior erro que um ser humano pode cometer, ou qualquer líder, eu coloco ser humano porque aí eu coloco todo mundo no pacote, porque isso não é função só de um pastor, de um líder, mas é julgar motivações. É gravíssimo você julgar motivações. Por isso que Deus não deu o dom da onisciência para ninguém. Esse dom é dele, né? Exatamente. É. Então, só quem pode julgar é Deus, exatamente, está certíssimo. Agora, comportamento, atitudes, aí muda tudo, né? Porque nós já estamos falando daquilo que foi exteriorizado. Isso. Saiu para fora. Então, está exposto. Não precisa nem dizer. Está exposto, está ali, você fez, você decidiu fazer. Então, é uma frase que eu uso sempre, né? Eu digo, olha, você é senhor das suas decisões, agora será escravo das consequências. Isso é inevitável. Então, eu acredito que, entendendo isso, essa questão de julgamento, não julgamento, essa coisa, fica tudo muito simples e claro, né? Tá? Ninguém aqui está para julgar sua motivação, o que você ainda está pensando em fazer em 2030, nem nada disso. Isso cabe a Deus, que só Ele tem essa onisciência. Agora, querido, você querer viver uma vida totalmente fora do que é normal, do que é certo, e você querer encontrar apoio e plataforma para isso, muitos profissionais de psicologia, de tudo, estão hoje fazendo um caminho agora, bispo e irmãos, contrário do que estava antes sendo propagado, né? Agora eles estão fazendo um apelo aos seus colegas que digam para as pessoas a verdade. Teve um interessante que foi perguntado a um profissional desses aí, olha, o que é que o senhor tem para nos dizer sobre o bebê reborn? Ele disse, não tenho nada a dizer, que eu só falo de coisas que existem. O que não existe eu não comento, não perco tempo para comentar o que não existe. Ele está errado, pastor? Não. Está certo. Então, assim, eu achei, foi um pouco meio... Mas eu acho que ele já estava meio impaciente com tanta pergunta sobre isso. Ele disse, só comento do que existe. Vamos falar do que existe? Agora, é o que é fato interessante. Eu achei interessante aquela porque colocação. o que é que de fato existe? Uma doença. Isso existe uma doença. Nas pessoas. É absurda, existe, porque né? hoje as pessoas estão tá de cabeça para baixo. O que tinha valor está perdendo valor, o que não tinha está tendo valor. Né? Então, tem muitos princípios que foram quebrados, né, nesse fluxo aí. Aqui um abraço aqui para Natália Esté, mandando para a gente. Pedro Serafim interagindo aqui também. Bruno Silva interagiu conosco. A Arla mandando aqui mensagem. Pastor Carlos mais uma vez. A Valéria esteve com a gente, foi lá em Israel. Valéria. A Valéria também aqui. A Edna colocando aqui também sobre julgamento. Muito bom. Dentro desse sentido. Vamos lá, a gente está partindo já para a reta final. Quero agradecer já esse tempo que a gente teve junto. E aí fica o gostinho para a gente fazer novos, né? Só que da próxima vez a gente tem que conversar 10 horas mesmo. Porque a gente, graças a Deus, é tanto assunto, né? Tanta coisa boa. Chegou atrasado. Eu não vou julgar. Não. Tava malhando. Antes fosse. Ai. O Pastor Gleison tá segurando ali também. Tá segurando. Eu não sei se é pior, o Pastor Gleison falando ou calado. Não. E ele já faz olhar de lá. Cadê? Bota a câmera dos dois aí. Bota a câmera. Olha, tá ali. Olha a cara do Pastor Gleison. Cadê o Muco, Pastor Velho? Bora ver, vou fazer Ele o teste tá do olhando Muco. pra mim como uma ameaça. Eu vou tomar o lugar dele do... Palavra dura, Lá no Muco, verdade. Vocês têm que malhar a cada Não, mas eu vou pegar um domingo de manhã e vou convidar ele pra fazer um treino comigo. Eita, glória. Aí vamos filmar isso, tá certo? E mandar pra vocês verem a avaliação. Tá bom. O homem mais alegre que eu conheci no barco, no Mar da Galileia, foi o pastor. Mas ele tem uma história, né? Mas deixa eu só testemunhar a minha... Sim, o mais próximo que eu cheguei de uma academia foi a de letras. E não foi nem na academia, foi uma pessoa que era da academia. E eu cheguei na academia essa semana, né? O bispo Eduardo foi o motivador, não da academia, né? Inicialmente.
para fazer pro médico e tal. E acabou que a gente foi recomendado para ir. A primeira vez que eu fui para academia foi essa semana. Eu sou meio agitado, meio rápido nas coisas. Aí cheguei lá e comecei. Aí o rapaz disse: olha, não é assim não. Primeiro, devagar, respire. Aí eu, devagar. Aí, não, o cotovelo tem que ficar para frente e tal. Tem todo um processo. E nessa mesa aqui, eu lembrando disso que aconteceu, em todo lugar tem regra. Porque tem pessoas que chegam dentro de uma igreja e não quer que tenha regras dentro dessa igreja. Né? Todo lugar tem regra. Perfeito. E lá, o treino, se eu quiser de fato ter um resultado saudável, eu tenho que me submeter à regra de lá. Sim. Não adianta eu querer fazer rápido e tal. Vai ter uma... Eu acho que na minha cabeça eu vou fazer bem rápido. Porque termina logo. Termina logo. Vai embora. E acaba a gente se contundindo, né? Que é o pior, né? A lesão. E uma lesão muscular é coisa muito complicada. Viu? Isso no reino espiritual, na igreja, não é diferente. Não. Se a gente atropelar o processo, não se submeter àquilo que a palavra ensina e etc e tal, a gente, em vez de ser curado, a gente fica mais doente do que quando chegou. Falando do corpo, eu estava lembrando aqui que estava jogando um torneio de Master lá no Veracruz. O que é Master? Master é a idade mais avançada, né? Master de som. Mas detalhe, em idade é quanto? A idade depois acima de 35? Depois que sente Não, dor, não. já pode. É acima dos 40 Minha mesmo. mãe disse: olha, depois dos 40, se não amanhecer com uma dor diferente, pode levantar a mão que está no céu, já foi para a glória. E falando do cuidado, né, da regra do corpo, interessante, o pastor Wellington colocou aqui, o nosso time faltou gente para o banco, só tinha uma pessoa. E você, veja, a sua mente ainda está boa, mas o corpo ele não é mais um corpo de 30 anos, 35 anos. E o outro time tinha muito jovem. E eu querendo correr com os jovens. Acabou o primeiro tempo, 45 minutos. Aí volta para o segundo tempo. E a gente, vamos, bora. Aí eu olhei, disse assim: eu não aguento mais. Já deu. Eu dizendo: já não aguento. Minhas pernas estavam tremendo já. Disse: não aguento mais não. Aí o cara disse: só falta 10 minutos, não tem mais ninguém. Aí eu vou ficar. Aí o cara esticou a bola e aí, não aguento mais não, eu vou cair aqui no campo. 10 horas da manhã no domingo. Aí o cara disse: só falta 5 minutos. E já era para ter parado. Diante de Deus, no último lance, o pastor David está aí vendo. No último lance, ele estava lá no jogo. No último lance do jogo. E quando eu fui dar o passo, pastor David, abriu o estiramento. Oi, só fui virar assim e cair. Quando eu caí, o juiz fez acabou o jogo. Olha só. Aí o que eu aprendi? Tem coisas que o corpo fala. Sim. Para, né? A mesma coisa, A mesma mente coisa fala, espiritual. espiritualmente. O ambiente estava dizendo para mim: seu corpo não vai aguentar isso, você tem que parar e entender que você precisa respirar. É o que o pastor Wellington colocou aqui. Se a gente fizer movimentos errados, se a gente colocar o nosso corpo para fazer coisas erradas, a gente não vai aguentar. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, que eu estou fortalecendo o meu corpo aqui. Amém. Então, suas considerações. Amém. Já disseram aqui que você é bola cheia, viu, Cleide? Faz tempo. Estou carregando a bola agora aqui dentro. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus por essa oportunidade, né? Eita, bem tradicional, né? Bem formal. No final, a gente agradece a oportunidade. Agradeço a oportunidade. Sem mais delongas. Sem mais delongas. Isso tá é muito. Sem mais delongas. Aqui, ó, sem mais delongas. Eu fui pregar. Não vai acabar o programa, não. Eu fui pregar numa igreja. Aí chegaram assim: pastor, 7h20, se eu preciso estar lá. Era aniversário da igreja. Aí cheguei, 7h20. Diga que hora me entregaram o microfone. 10 para 10. Aí chegaram assim, fizeram assim: olha, o senhor tem 20 minutos, assim, tá ótimo. Olha, cantou, até uma menina de 4 anos cantou. Quem tá ouvindo sabe, mas menina de 4 anos chamaram para cantar. Sim, quero agradecer essa se alguém se identificou. O Wellington sofre com isso. Eu quero dizer que estou muito feliz desde o momento que a gente chegou aqui, né? Por volta das 9h30 da manhã. Conversa muito boa com o bispo, pastor Wellington. Essa alegria. Quem vê na internet pensa que ele é bem serão, né? Que esse cara deve ser chato pra caramba, né? Esse pastor deve ser bem. Mas é uma alegria revê-lo, com essa alegria de sempre. Pastor Clécio, a gente tem uma caminhada também importante já do dia a dia. E dizer que é o primeiro de muitos, eu creio, bispo. E que isso possa crescer, sabe? Essa unidade entre a gente verdadeiramente possa crescer. Já avisar de antemão que vocês estarão convocados a pregar lá na igreja. Eu vou preparar aqui o ciclo. Se a
a doutrina permitir, eu gostaria de convidar o senhor a nossa igreja. Não me dê 15 para as 10. Não passa 15 para as 10, não, né? E eu estou muito feliz. Muito obrigado pelo convite, bispo. Amém. Né? Ó, sexta-feira passada tivemos aqui o pastor Clécio ministrando conosco. Hoje teremos aqui o pastor Wellington. E sexta-feira que vem... Poxa, lembrou no ar da agenda do homem. Folgadinho, né, mãe? Mas, rapaz, deu código, viu? Eu não tô dizendo que ele é um pastor reborn. E sexta-feira, 13, pastor Eita, Alexandre. eu quero estar nesse dia. Eu mandei Vai mensagem expulsar. pra ele, ele disse que... Vamos tava tá, liberado, vamos tá. viu? Eu vou chegar aí com a minha caravana por volta de 6 da noite. aqueles pregadores internacionais. Estarei com a minha caravana. Você quer quantas toalhas brancas? Não, eu preciso de 35 brancas e na hora que eu for entrar eu não quero Tu ninguém é no doido. corredor. Só pode entrar eu. Vai ser benção esse dia. Ai, meu Deus do céu. O cara olha assim, isso é um cheio de cama. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Vai vir com o sapato de bico fino de verniz. É. Eita, é com o Wellington, viu? Ele tem lá, no guarda-roupa dele tem. Ele tem. Ele pregou no Chile com esse sapato. Nunca Porque tive, ele nunca é. tive, não. Isso Ti, não. ti, ti. Ei, tu lembra o Chile? Ele tava com o pastor Hudson Meira. Hudson Meira. Assistindo Brasil e Chile. Titi, lê, lê, lê. Ti, 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 lê, 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 ti, lê, lê. A esposa dele parece que é de lá, né? Era, tinha origem chilena. É. Naquele tempo o Brasil era bom, a gente ganhou pro Chile. E aí, Foi pastor bom aquele Wellington, dia. faça suas considerações. Diga ao pessoal até mais tarde. Para o pessoal saber que você não foi convidado de última hora. Vou Me olhar ajuda aqui, aí. não. Tava- Foi não. Brincadeira, gente. Já faz Fale um tempinho que direitinho, o bispo viu? falou, nos convidou, né? Estaremos às 18 horas. 18 horas, olha aí. É, estaremos aqui. Deus tem colocado uma palavra no nosso coração. E esse momento aqui pela manhã é muito importante para nós, como igreja, né? Como pessoas, como amigos, como irmãos. E espero que mais uma vez a gente tenha sido bênção para vocês. E até a próxima, né? Isso aí, cabelinho na régua, bonitinho. Ele mexe, ele gosta. Bota uma roupa bacana. Está lá em Hoje à Israel, noite vai vai dar tudo certo. O ano que sim, pessoal, ano que vem, setembro, caravana para Isso. Israel. Tá bom aqui mais Eu uma só vez vou que se o ela Wellington for realiza. comigo também. viu? Não vai, né? O Ele já pastor tá Clécio bom, vai, já. Vamos lá, todo mundo junto. Eu, minha Tá bom, esposa, então. tá chegando lá. Eita, Vamos vai chegar lá. ser Eu e bem. minha esposa também. É? Você e Diana também. Mas vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Ô, pastor Clécio, as suas considerações. Mas cadê aquele pentezinho de madeira? Tá aí, ó. Tá no carro, bicho. Eita, rapaz. Se eu tivesse trazido, porque eu sempre ando, né? Pentezinho de madeira. Agora tem um segredo ali que eu quero recomendar. Diga, o quem segredo usa do homem é barba. o quê? Diga aí. Você já me disse. Não, vou deixar parar. Né? É a barba. O negócio aqui Porque tá aqui, ó, tá é dois exposição pura. Dois sem barba. Porque assim, eu Deixa eu falar, digo sempre que um homem completo mesmo, ele tem que ter barba. Né? Barba bem estruturada, bem feita. Eu não sei não. Não, assim, eu disse a ele que não era pra falar, mas ele insistiu. Olha o que eu acho bonito, foi o Tony Pastor, velho. Eu não sou. Eu do sono. Mas o segredo do peito de madeira pra pentear a barba Vai lá. é pra não arrepiar os cabelos, tá certo? Porque ele não tem condução magnética. A madeira absorve, é todo um processo. Esse programa é meio Não, desordenado. é, Né? então- Começou com rebeldia, unção, agora tá falando de Agora barba. Só lembrando que teologicamente estamos acobertados. Jesus usou barba. Então, se for para entrar no debate teológico, vai ser pau. Não tem um profeta na Bíblia que não usou barba. O que, é que vocês estão fazendo sem barba aí? Mas deixa pra outra hora, né? Vamos lá, bispo. Prazerzão estar com vocês. Um grande Ai, abraço. Deus do céu. Essa vez eu acho que deveria ter pelo menos uma vez por mês, porque é muito bom a Olha companhia aí, ó. de vocês. Muito bom. Quero agradecer ao nosso irmão ali da técnica, né? Que, Botaram diga-se de passagem, a barba tá pela metade. Eu espero da próxima vez esteja completa, viu, bispo? Vamos discipular bem os meninos Não, aqui. né? Quando for pregar Vai na lá. SCP, tem que deixar a barba crescer. Você Tá tem pela uma semana metade pra lá. deixar essa barba Né? Pode fechar. pegar sem barba lá, não. Então, Bispo, tenha cuidado. pronto, aí tá no processo. Eita, Parabéns. meu Deus do céu. Mandaram um recado aqui, peraí. Eu vou ler agora aqui. Deixa eu começar a dar ordem direitinho aqui, Vá, né? vá, Pra poder. Botando aqui, o Isenberg participando. A Daira Mendonça mandou mensagem. Miguel Ângelo também. Da área o lá Cleide. de
Sanharó. Sanharó, Deus abençoe. A Simone Maria, Ana Pontes. E a Edna pediu pra eu ter cuidado aqui, que eu tô no meio de 3 caraquinhas. Eita. Hoje é só se for voto. Amém, aleluia. Ô, glória. Ó, o bispo não tem perigo não. O pai dele até hoje. Vasta Papai, cabeleira, aí não tem risco não. Foi a chuva? Foi a chuva, o cabelo ficou assim depois de uma chuva. Caiu, não voltou mais não. Aqui na igreja, Márcio disse que foi um choque. É, né? Cada um tem um jeito. Minha gente, Deus abençoe vocês. Obrigado pelo tempo, obrigado pela vida de cada um de vocês, pastores. Obrigado pela igreja de cada um de vocês, né, ter liberado vocês tão gentilmente. Obrigado pela equipe, né, que está na retaguarda ali. Jefferson, Amanda, minha esposa Valquíria, todo mundo aqui cooperando, né, para que tudo isso possa acontecer. E quem sabe, né, depende da agenda de vocês agora, mas está aí, o desafio está lançado, vamos nos unir aí e fazer essa dinâmica. Show de bola. E vai ser muito bom. Eu tenho certeza que muita gente foi abençoada hoje. Amém. Gente, Deus abençoe. Próxima semana tem novidades aí também. Quero convidar vocês para a Festa da Roça, dia 14, próximo sábado. Se desejar, as inscrições ainda acontecem até o dia 12. Então, vai lá, faz sua inscrição. Hoje à noite, teremos nosso encontro de adoradores, né? A noite do Pentecostes, né? Vai estar com a gente o nosso querido pastor Wellington. Eita, E vai vai ter até pandeiro. A gente botou um pandeiro. Meu Esse Deus. DT vai ser grande hoje. Então vou ter que arrumar um sapato de bico. E aí, sexta-feira que vem, nosso querido pastor Alexandre vai estar conosco aí na nossa celebração, celebração. Se você quiser, a gente arruma um pandeiro. Tá certo. O que mais que você quer? Você já disse 35 toalhas, um pandeiro, o que é que você quer mais? no corredor. E ninguém no corredor. Meu Deus Eita, do é céu. mesmo. Na hora que eu for entrar, E foto, vai poder tirar foto? não, em Não hipótese também. nem gravar. Vixe, meu pai. O homem Que tá ouvindo pessoas. Fazer os cortes, vai dizer. Gente, é brincadeira. É brincadeira, Um brincadeira, potência. brincadeira, brincadeira, brincadeira. Gente, Deus abençoe, abraço a todo mundo aí, dá um cheiro na família de vocês. E a gente vai estar junto. Agora tem que dar um tchauzinho ali pra ficar menos. Assim. Qual Qual câmera é? a gente fala? Aquela do meio ali agora. Essa Aê. não é da polêmica, não. Essa é só do chá. Valeu, gente. Deus abençoe. Abraço.